E aí galera, beleza? Vamos agora para nossa última aula de React, finalmente, né? A gente vai falar agora de renderizações e basicamente de dois tipos de renderizações que a gente consegue aplicar no React: a renderização condicional e a renderização de listas, né? E vamos ver o que significa isso, o que são essas duas coisas, né? Estamos aqui, né, naquele nosso sitezinho de sempre, aulas React, renderizações. Coloquei aqui, né? Só troquei o H1. E vamos fazer o seguinte: eu vou fazer aqui um botão de mostrar conteúdo e eu quero exibir esse spam que tem um conteúdo apenas quando eu clicar nesse botão. Até agora, né, o conteúdo já está sendo sempre exibido aqui, eu clico em mostrar conteúdo, não acontece nada, né? Beleza, vou fazer o seguinte então, vou mostrar aqui já para vocês a renderização condicional, que é justamente isso que a gente deseja, né? Eu quero mostrar esse conteúdo aqui, esse spam, apenas quando eu clicar nesse botão. Para isso, eu preciso mostrar para vocês a seguinte coisa. Existe a forma de a gente conseguir escrever código JavaScript ou TypeScript, né, dentro aqui do nosso retorno, das nossas tags HTMLs, colocando chaves aqui, né? Então abre e fecha chaves e aqui agora eu consigo escrever código aqui, TypeScript dentro do meu retorno, né? Eu consigo aplicar renderizações condicionais dessa forma, da seguinte maneira. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável aqui, que eu vou chamar de flag, e vou definir ela como true. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer flag, se flag for verdade, me retorna um spam que mostra o conteúdo. E agora ele está sempre mostrando o conteúdo, né? Vou trocar aqui essa flag para false. E agora não mostra mais o conteúdo. Se eu troco ela para true, ela exibe o conteúdo, para false, não. O que aconteceu aqui, que eu utilizei aqui, né, foi o operador binário que a gente chama em JavaScript ou TypeScript, enfim. Que é o seguinte, eu posso colocar aqui uma sequência de flags. Eu poderia criar uma flag 1, uma flag 2. E qual que é o fluxo de execução aqui, né, desse operador binário que a gente está utilizando aqui em TypeScript? Ele faz o seguinte, se flag é true, continua, beleza. Flag é true, continua, beleza. Flag 2 é true, continua. A último que está aqui, ele retorna. Então é isso, né? Se flag for true, se flag 1 também for true, se flag 2 também for true, aí o último aqui ele vai retornar para mim esse spam com o conteúdo. É como se fosse um if flag and flag 1 and flag 2 return spam conteúdo. Esse aqui é o operador binário, né? Só para deixar a sintaxe um pouco mais compacta, né? Para a gente não precisar ficar colocando if e else. Você poderia colocar if e else, poderia, né? Mas a gente costuma utilizar aqui o operador binário justamente para deixar a sintaxe um pouco mais simples, né? Mais compacta, enfim. E aqui ele vai passando essas verificações até retornar a última instância que eu coloquei aqui, que é esse spam conteúdo. Se algum desses for false, ele para a execução e não retorna spam conteúdo. Então, por exemplo, se flag for true, beleza, ele verifica o próximo. Como esse próximo não é o último, ele vai verificar esse aqui. Se flag 1 for true, beleza, ele verifica o próximo. Flag 2 ainda não é o último, então ele não retorna esse aqui. Ele verifica, o flag 2 é false. Se for false, ele trava a execução aqui e ele já nem retorna o último, que seria o spam conteúdo. Beleza. Então aqui a gente já viu que a gente consegue utilizar operadores binários para poder fazer essas renderizações condicionais das minhas tags aqui dentro do meu retorno, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse const flag aqui em um estado. Então eu vou falar aqui const flag, set flag, para setar o valor desse meu estado. Vou começar aqui, use state. Vou inicializar isso aqui em false. E vou fazer o seguinte, vou passar por um clique desse meu botão aqui, um random click. Vou criar essa função aqui, function random click. E toda vez que eu clicar neste botão, eu vou setar flag o valor contrário de flag. Então, por exemplo, se flag era true, eu vou dar um set flag not true, vai virar false. Agora, se flag era false, eu vou dar um set flag de not false, vai virar true. Então, eu fico meio que alternando o valor de flag, né? Toda vez que eu clico nesse botão, eu vou dar um set flag de not flag e vou ficar alternando. Se era true, vai virar false. Se era false, vai virar true. Aí eu fico alterando esses valores aqui. E vamos ver como é que isso afeta aqui essa renderização do conteúdo spam, né? Aqui eu preciso passar a diretiva de useClient, né? Então, useClient.
E beleza. Vamos aqui, cliquei em mostrar conteúdo. Mostrou. Cliquei aqui e agora ele vai, né, alterando aqui o valor da flag. E toda vez que flag vira true, ele me exibe o conteúdo. Quando a flag vira false, ele para de exibir esse conteúdo. Então aqui, utilizando operadores binários, eu fiz essa renderização condicional dessa minha tag spam aqui. Eu poderia fazer outras coisas também. Eu poderia fazer o seguinte. Eu quero que, se flag for true, eu mostre conteúdo exibindo. Se flag for false, eu quero que me retorne um spam de sem conteúdo. Sei lá. Então, se flag for true, ele vai me retornar esse último aqui. Se flag for false, isso aqui, né? Esse not false vai dar true. Então ele vai me retornar esse spam aqui com sem conteúdo. Vamos ver como é que tá aqui, né? Aqui flag tá false, ele está retornando sem conteúdo. Cliquei aqui, conteúdo exibindo. E aqui eu vou alternando, né? E ele vai fazer essa renderização condicional para mim. Só que além de mexer apenas com operadores binários, eu poderia simplificar esse código aqui mexendo com operadores ternários, que é o seguinte. Eu posso fazer... Eu pergunto, né? Flag é true? Se flag for true, me retorna um spam com conteúdo exibindo. Se não, vou me retornar um spam com sem conteúdo. Ele pergunta, isso aqui é true? Essa condição aqui ela é true? Se for true, eu retorno o que está antes dos dois pontos. Se for false, eu vou retornar o que está depois dos dois pontos. Então, if flag, return conteúdo exibindo, else, return retorne o spam sem conteúdo, né? E vamos ver agora, então a flag aqui está true, cliquei, virou false. E aqui, né, como está inicializando em false, a gente pode até ver isso. Então, vou dar um F5 aqui. Ele começou como false sem conteúdo mesmo. Porque flag aqui está false, né? Então ele pergunta, flag é true? Não, né? Flag não é true. Então vai me retornar aqui o spam sem conteúdo. E aqui eu poderia, né, fazer a renderização condicional assim. É uma forma de fazer renderização condicional, só que é melhor vocês utilizarem operadores binários, tá? Tem um motivo para isso de como funciona a montagem de componentes e de tags no React, que é o seguinte. Como eu estou utilizando a mesma tag spam aqui, né? O que acontece aqui? Se flag é true, ele está me retornando essa tag spam com esse conteúdo exibindo, né? Com essa string dentro dessa tag spam. Toda vez que flag for trocada para false, ele vai desmontar por completo esse meu componente aqui, essa tag spam, e vai montar como novo essa tag spam que tem esse sem conteúdo aqui. Então, beleza, flag aqui está true, ele está me retornando o conteúdo exibindo. Trocou flag para false, o que acontece? Ele desmonta essa tag aqui e vai montar essa tag aqui. Isso que acontece com operadores binários. Já em operadores ternários, né, o que acontece? Ele pergunta, flag é true? Beleza, suponha que flag é true. Então ele está me retornando esse spam com a string conteúdo exibindo. Quando o flag virar false, em vez dele desmontar a tag aqui spam e remontar a nova tag spam com a string sem conteúdo, né? Então meio que ele faz um mount e um mount. O que ele faz aqui na verdade, né? Com o operador ternário, ele apenas verifica o que foi de alterado dentre essas duas tags aqui e troca apenas o que foi alterado. Então meio que eu não desmontei a tag spam, eu apenas troquei a string que está dentro da tag spam. A lógica é um pouco diferente, né, do operador binário. No operador binário eu desmonto o componente e aqui, onde eu estou verificando se o flag é false, eu monto um novo componente. Já no operador ternário não, né? Eu mantenho o componente montado, essa tag spam aqui, e troquei apenas a string que está dentro dessa tag spam. Troca um pouco a lógica e isso pode causar um pouco de bug, dependendo de como você está manipulando as coisas. Para evitar um pouco desses bugs no operador ternário, é preferível que você mexa com o operador binário, a não ser que você realmente queira que ele faça essa troca inteligente, né? Só que geralmente dá um pouco de bug, então mexer com operadores binários você evita isso, né? Porque ele faz o onMount e depois o mount. E esse delay, esse tempo de fazer unmount e mount de tags e de componentes, não afeta muito a performance disso. Beleza, então com isso aqui a gente encerra então essa parte de renderizações condicionais, onde eu consigo escrever código JavaScript dentro do retorno aqui da minha marcação e utilizar de operadores binários ou de operadores ternários
para fazer renderizações condicionais de tags ou de componentes que eu estou construindo com o meu React. E aqui, né, só para deixar mais dinâmico, eu estou trocando o valor dessa minha flag que controla a condição dessa renderização aqui por meio do onClick deste meu botão. Agora vamos para a próxima parte da aula, que vai ser falar sobre renderizações de listas, né? Beleza, agora vamos então para o nosso último tópico das nossas aulas aqui de React, que é renderizações de lista, né? Vamos ver o que é isso. Eu vou criar aqui, nesse meu arquivo, antes daqui da declaração desse meu componente homepage, eu vou criar uma lista de usuário, tá? Então eu vou chamar essa lista aqui de userList. Isso aqui vai ser um array, né? E cada usuário vai ser um objeto. Cada usuário vai ter um name, que é o nome, vai ter uma idade e vai ter um ID de identificação desse usuário, tá? E aqui eu vou criar mais usuários, né? Então, só facilitar aqui. Colocar o nome aqui para Nicole, idade 20, D2. Colocar aqui, sei lá, Pedro, idade 25 e D3. Então, beleza, eu tenho aqui minha lista de usuários, né? Onde cada usuário tem o seu nome, a sua idade, o seu ID, né? Para a sua identificação, o seu ID único. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar para cada usuário dessa lista aqui, fazer uma renderização de um elemento aqui nesse meu componente. Então, eu vou pegar essa lista e para cada usuário aqui da lista, eu vou renderizar um componente. Como é que eu faço isso, né? Eu vou fazer aquela mesma artimanha de escrever código JavaScript dentro aqui do retorno do meu componente, das minhas tags, e vou escrever o seguinte, vou pegar essa minha lista, userslist, vou executar um map nela, e nesse map eu consigo pegar aqui, vou ter que passar aqui uma função, né? A função que vai ser executada nesse map. Nessa função eu vou receber cada usuário dessa minha lista, eu consigo pegar também o index dele, tá? Mas eu vou pegar só o usuário aqui mesmo. E para cada usuário eu vou retornar, por exemplo, uma div. E nessa div eu vou ter um span falando o nome desse meu usuário. E aqui eu vou colocar, então, por exemplo, user.name. Vou retornar aqui um outro span, onde eu vou falar a idade desse meu usuário. Vou colocar user.age. Só para separar esses dois spans, vou colocar isso aqui, tá? E aqui ele está reclamando de uma coisa. O que ele está reclamando aqui, né? Se você passar o mouse por cima, ele está falando que está faltando essa prop key, né? Essa prop é justamente para identificação dessas tags. Quando a gente está falando de renderização condicional, lembra que eu falei a diferença de operador binário e operador ternário para quando a gente está mexendo com renderizações condicionais? Que em um ele desmonta o componente e cria o componente novo, e no outro ele mantenha o componente, né? Ele mantém esse componente e troca apenas os valores que estão dentro desse componente, né? Aqui tem uma lógica semelhante, que é o seguinte, quando eu estou aplicando essa renderização de listas aqui, eu estou pegando essa lista de usuários, aplicando um map para cada usuário desse eu retornar essa tag aqui, meio que eu preciso diferenciar as divs desses usuários. Então, para isso, eu vou passar um identificador para cada tag que seja diferente para cada tag. Por isso que eu estou passando aqui o ID deste meu usuário. Por quê? Porque cada ID de cada usuário é diferente, né? Esses usuários eles possuem ID único. Então, com isso, eu consigo passar para cada div aqui um key que identifica essa div e difere ela das outras divs, tá? Que eu vou renderizar. Vamos ver como vai funcionar então. Vou vir aqui e vou lá. Pelo jeito funcionou, né? Então, eu tô vindo aqui. Eu tô pegando essa lista de usuários aqui, tô aplicando um map nela e para cada usuário eu tô retornando uma div e eu tenho que diferenciar, eu tenho que identificar essas divs, então eu tô passando uma chave aqui key, que seja única para ela. E para dentro dessa div eu tô passando um span que tem um nome e tem a idade desse meu usuário. E aqui eu estou exibindo, então eu poderia colocar mais usuários aqui, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, fazer mais um usuário aqui, vou colocar, sei lá, Caetano. Vou colocar aqui a idade dele de 45 e ID de 4. Vou salvar isso e agora está renderizando aqui todos os meus usuários, tranquilo. E assim que a gente mexe então com renderização, né, de listas. Eu poderia também fazer aqui, para deixar mais semântico as tags, né, fazer aqui a tag UL. Eu vou pegar esse código aqui, vamos ver aqui para cá. Em vez de trabalhar com divs, né,
Vou trabalhar com ls. E aqui eu tô para deixar a semântica das minhas tags certinha, né? Então, uma lista não ordenada. E aqui eu tô exibindo para cada item dessa lista, né, um usuário, utilizando essa renderização de listas. E aqui mostra para mim, né, esses meus usuários. Eu tenho aqui o usuário Paulo, Nicole, Pedro, Caetano, enfim. Isso aqui, né, mais para frente é o seguinte, vocês vão pegar uma lista de usuários ou de produtos ou de, sei lá, uma lista de objetos do seu banco de dados e seu banco de dados vai retornar realmente um array de coisas. E você quer renderizar para cada objeto, para cada item, né, dessa sua lista, uma tag. E aí você utiliza a renderização de listas para isso. Beleza, então, galera, acabamos aqui então nossa aula de renderizações. A gente viu renderizações condicionais e renderizações de listas. Finalizamos também nosso pacote de aulas de React. A gente viu desde o início lá, né? Para que serve o React, né? O que é o React? A gente viu a sintaxe de um componente, como é que a gente faz componentes alinhados, né? Chamando um componente dentro de outro componente. A gente viu passagem de props. A gente viu hooks, eventos, custom hook. A gente fez a construção de um formulário, a gente viu Client Components, Server Components, agora a gente viu renderizações, renderização condicional, renderizações de listas, e agora vocês conseguem então montar a página de vocês e deixar a mais dinâmica possível, né? Só utilizando o React. As próximas aulas a gente vai ver agora Next, que é a framework que utiliza o React, para a gente ver como a gente cria páginas diferentes, rotas de páginas, né? A gente vai ver também NextAuth, que é uma biblioteca de autenticação. Vai ver Prisma, que é para interagir com o nosso banco de dados, né? Vai ver API, que é para a gente fazer a comunicação entre o nosso back-end e o nosso front-end do nosso site. Enfim, vocês vão ver muita coisa ainda. Aqui a gente viu só a biblioteca React, que a gente utiliza para a construção das nossas UIs, para a construção do nosso front-end, tá? E vamos andando aí aos poucos para depois fazer a construção do nosso site, beleza? Então, tamo junto, galera. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar, pode perguntar. Não sei se minha didática foi boa. Se tiver qualquer dúvida, pode pesquisar na internet também. Existem várias aulas de React por aí no YouTube. E é isso, tamo junto, valeu e falou.